Olá, sejam muito bem-vindos a todos e todas. Aí a terceira aula de estatística, a professora Sheila, a professora Maria José, já falamos de estatística nas medidas central, que fala sobre moda, mediana e média, e agora nós vamos entrar com as medidas de dispersão, gente, que fala da variância, da amplitude, do desvio médio e do desvio padrão, muito usado para fazer um comparativo de loja entre uma loja e outra, também muito usado, gente, para exemplos como se você tivesse três lojas. Quanto que uma está vendendo? Uma está vendendo 10 mil, a outra está vendendo 7 mil e a outra está vendendo 1.000. Como que está essa loja nos padrões? Quando você pega uma média de todo mundo, você percebe que a loja que vende 1.000 e a que vende 7, a que vende 10, na média, elas ficam com a mesma média para todo mundo. Mesmo puxando para baixo, a que vendeu um, puxando para baixo as outras, ainda assim tem uma média, que aparentemente é um resultado que não é verídico para a real situação. Então, gente, você precisa do desvio padrão. Você faz o desvio médio, posterior e desvio padrão. No desvio padrão é que você vai detectar que a loja que vendeu 1.000, ela precisa urgentemente de uma ação de marketing, ela precisa urgentemente de uma ação de venda, ela precisa de algum resultado para reverter isso aí. E aí, a que vendeu 10 mil, ela está muito bem. E ela está sendo puxada para baixo. No desvio médio, você consegue perceber cada posição de cada uma dessas lojas. Então, gente, vamos estudar esse assunto que é tão gostoso e a gente precisa tanto dele, né? Vamos nessa então, turma? Vamos dar início então nas medidas de dispersão, amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. A amplitude de um conjunto em estatística é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Em outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor do maior elemento dessa tabela, no caso, de uma planilha ou de uma ordem sequencial, tá bom?
A amplitude nesse caso é igual a 8, que é a maior nota, menos 6, que é a menor nota. Então, a amplitude é igual a 2. Fórmula para o desvio absoluto padrão. O desvio é a diferença entre um dos módulos de um conjunto x1, x2, x3 e xn e a média desse conjunto. Portanto, para cada um dos números de um conjunto tem um desvio, e esse resultado pode ser diferente para cada um desses elementos. Então, gente, vamos ficar bem atento aqui, né? Que vai vir a fórmula logo mais aí. E aí nós vamos ter que ver, ó. O desvio é a diferença entre um dos números, gente. Então, não vamos confundir isso. Um dos números. Se eu tenho o x1 aqui, menos a média. Então, quando eu tenho x1 menos a média, o x2 menos a média, o x3 menos a média, para cada um desses, ele me gera um valor aí que vai ser o desvio. Tanto é que ele me diz, ó, portanto, um dos números de um conjunto, para cada um desses números aqui de x1, x2, x3 e sucessivamente, eu vou ter um desvio. Então, vamos ficar atento a isso, porque é importante para a gente fazer aqui na fórmula direitinho. Ok, gente? Não esqueçam, tá? Então, quando eu coloco em módulo aqui, eu vou colocar o x1. Se o x1 for positivo ou negativo, para mim não importa. Importa que eu vou transferir. Exemplo. Observe os desvios das notas do aluno comparado a outras notas dadas 8, 7, 7, 6. Sabendo que a média do que queremos encontrar foi 7, então determine os desvios. Então, vamos lá. O D1, que é o desvio 1, que estou se referindo a esse 8 bem aqui, ele é menos a média 7, que é a média dada, certo? Então, o desvio para essa média aqui é igual a 1. O D2, que é o desvio 2 que vamos procurar, se refere a 7 menos o 7. Então, eu vou ter um desvio 0. O D3, eu vou ter o 7 também, menos a média que já tínhamos aqui, que é 7 também. Então, 7 menos 7 vai ser igual a 0. O desvio 4, que é do último número aqui da nota dada, é igual a 6, menos a média, que já sabemos aqui que é 7, que está no exercício. Então, o desvio para esse D4, ela vai ser igual a menos 1, porque a média do desvio dado da primeira foi 6, era um valor menor do que a média do que queríamos encontrar, que tínhamos também, que era 7. Variância. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, que é o médio.
Quanto menor é a variância, mais próximo os valores estão da média. Quanto mais distante dela, os valores estão distantes da média. De uma amostra de números x1, x2, x3 e xn de média aritmética é o número dado pela fórmula. Então, variância elevado ao quadrado, que é igual a variância, que vem bem para cá já dizendo assim, x1 menos a média aritmética elevado ao quadrado. De onde eu tirei essa informação, né, gente? É aqui, vamos na sequência. Então, x2, tá bem aqui, menos a média aritmética, que é representado pelo x barra, elevado ao quadrado, mais o x3, menos, de novo, a média aritmética elevada ao quadrado, e isso vai me resultar, gente, a soma desses dados aqui, vai me resultar isso aqui, que é a somatória dos números. Na fórmula temos, então, a somatória dos números é igual ao x inicial menos ao x barra, que é a média aritmética elevado ao quadrado, dividido pelo número de termos. No desvio padrão. Desvio padrão já tem o símbolo aí, né, gente, que vocês já conhecem, de uma amostra e é definido com a raiz quadrada da variância. Então, seguindo aqui a fórmula, nós vamos ter aqui, ó, o desvio padrão, que é igual a somatória, que é igual a raiz quadrada da variância, que está bem aqui. Isso também já é conhecido. Essa é uma fórmula para a gente encontrar o desvio padrão. No exercício posterior, vamos tirar algumas dúvidas nos exemplos. Vai ficar mais claro com relação a essa fórmula. Exemplo: dois torneiros
Paulo e João concorreram a uma vaga em uma metalúrgica. Submeteram-se aos seguintes testes de precisão. Cada um deles contribuiu 4 rodas de ferro, que deveria ter 5 centímetros de diâmetro. A tabela abaixo descreve o desempenho de cada um. Então, gente, vamos ver aqui. João, né? E Paulo fizeram essas rodas com diâmetro. Então, a primeira roda, quando ele construiu 4,8, Paulo. A segunda, 5,2. A terceira, 5. E a quarta, 5. O teste pedia, olha, o diâmetro médio. Então, ele realmente fez o diâmetro médio. João também fez o diâmetro médio corretamente, mas ele fez da seguinte forma: na primeira roda, o João já fez 4,7, né? Olha, 4,7. A segunda, 5,3. E a terceira, 5,0. E a quarta, 5,0. Dando aí um total do diâmetro de 5 também. Então, gente, quando eu pego a média desses valores aqui que ele está me apresentando, o que acontece? Eu vejo que tanto Paulo como João chegaram ao resultado que eles pediram. Como visto no exemplo anterior, né, turma? Adotando um deles, o conjunto de diâmetro que tiver o menor desvio corresponde ao desempenho mais regular. Observe a comparação feita pelo desvio absoluto médio dos dois, né? Tanto de João quanto de Paulo. Então, quando nós pegamos lá o resultado, nós trazemos aqui para o módulo. Vocês lembram? Então, a média dele, que era a somatória geral, era 5. Esse 5 foi o pedido, que também foi a média. E o 4,8 menos a média, mais 5,2 menos a média, mais 5, que foi o resultado, menos 5, que era a média, mais 5, que foi o resultado de Paulo, menos a média de Paulo. Então, gente, fazendo esse cálculo aqui, olha, nós vamos ter aqui substituído aquela fórmula do início. 0,2, 0,2, 0 e 0. Sempre atentando que esses valores aqui são esses aqui, ó, 0,2 aqui, é esse resultado bem aqui. 0,12 que deu aqui também, é esse resultado bem aqui. Aí aqui 5 menos 5 é 0 e 5 menos 5 é 0. Isso aqui tudo, gente, dividido por 4. Onde que estava o 4? Né? O 4 não era o número de rodas que eles pediram? Então, fazendo a somatória desse, eu vou ter 0,4 dividido para 4. Então, eu vou ter aí, gente, olha, um desvio
Turma, um resumo aí do assunto geral junto com um exemplo para fixar um pouco mais. Uma determinada máquina apresentou o histórico de abaixo de referência ao número de peças defeituosas produzidas durante o período de uma semana. Determine a amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. Então, vamos à questão. Aí o nosso exemplo, juntamente com a tabela de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e os valores da peça de cada dia. A amplitude é a soma, o maior menos o menor valor que está na tabela. Independente da ordem, vocês sempre vão pegar o maior valor menos o menor valor. O resultado que dá é a amplitude. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos a tabela, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O maior valor é o 10 e o menor valor é o 2. Portanto, a nossa amplitude nessa tabela corresponde a 8.
Vamos então, gente, preencher a tabela, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os valores das peças produzidas foram então segunda 3, terça 10, quarta 8, quinta 2, sexta 10, sábado 3 e domingo 6 peças. Então, nós colocamos aqui do ladinho, ó, já deixei organizadinho para vocês verem, a questão aqui dos duas informações que a gente precisa, que é o desvio médio e o desvio padrão. O desvio médio, então, gente, vamos lá. Para nós encontrarmos ele, o primeiro passo que devemos fazer é colocar aqui nessa parte, olha, nessa parte que está toda aqui, o preenchimento com a soma dos termos que estamos fazendo. Que no caso, ó, é fazer a média dos valores dos 7 dias da semana. Então, já preenchi aí, né, a média aritmética, então, vai ser 3 mais 10, mais 8, mais 12, mais 10, mais 3, mais 7. Isso aqui tudo, gente, vai dar esse valor aqui de 42 dividido pelo número de termo, que é o nosso N, lembra? Que é o 7, tá bem aqui, olha. Que tá também na questão, que são os 7 dias da semana. Então, olha, segunda... Se você conferir aqui os dias da semana, então nós vamos ter aqui, olha, segunda. Vamos preencher então a tabela no nosso exemplo, né? Com essa tabela. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Então, vamos aí encontrar o desvio médio. Como encontrar o desvio médio, né, gente? Como eu falei anteriormente, nós vamos ter que subtrair do valor médio o que ele foi dado na tabela. Então, começa aí com resultados, olha, tinha dado 6 menos o 3 é igual ao 3, que está na cor azul. Aí, 6 menos 10 igual a 4, 6 menos 2 igual a 4, 6 menos 10 igual a 4, 6 menos 3 igual a 3 e 6 menos 6 igual a 0. Esses valores que o 6 está subtraindo de todos, gente, é esses valores das peças que está aqui em cima, que veio junto com os dias da semana. Então, como na segunda foram 3 peças, eu vou pegar o 6, que é o resultado da minha média da semana, e vou subtrair 3, que foi a peça feita. Logo, o desvio médio dessa peça foi o 3. E aí, eu preencho a tabela aí com resultados na sequência também. Vejam bem, vai ficar segunda, o desvio médio 3, terça 4, quarta 2, quinta 4, sexta 4, sábado 3 e domingo 0. Então, esses são os valores da tabela. Desvio padrão, como já na tabela, vocês podem observar que já está preenchido, né? Eu coloquei o DM só para vocês identificarem aí, que vai ser o 3, mais o 4, mais o 2, mais os 4, mais o 4, mais o 3 e mais o 0. Então, como são 7 dias na semana, logo você vai fazer a somatória dessa média que nós fizemos dos números e dividir por 7. Então, na somatória vai dar 20 dividido por 7, que nós vamos ter aí, ó, o DM, que é o nosso desvio médio, 2,85.
encontrando a variância. Já com os dados da tabela preenchida com desvio médio, já sabemos qual é a média aritmética, menos os valores das peças, que aí deu o desvio médio. O desvio médio, você soma todas as peças, né? E divide pelo número total, que no caso de 7 dias. Então, nós temos aí o desvio médio. Feito esse cálculo, nós vamos partir para a segunda fase, que é a última linha aí, que é d elevado ao quadrado. Então, nós pegamos o desvio médio e elevamos ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Lembrando, né, turma, que esses valores elevados ao quadrado na somatória, precisa primeiro fazer a resolução para depois somar. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Então, tem 9 mais 4 vezes 4, já que é ao quadrado, né? Então, vai dar esses valores aí. 16, mais 4, mais 16, mais 16, mais 9, mais 0, para chegar no resultado. Então, d elevado ao quadrado vai ser igual a 70, dividido para 7. Logo, gente, o nosso desvio da variância é 10. Desvio padrão. Para encontrar o desvio padrão, então já sabemos aí que tem a tabela já com os dados preenchidos, né, que são as médias dos valores, o desvio médio, e aqui também tem o valor da variância, que é elevado ao quadrado, né? Pegando todos esses valores da variância, você vai fazer a média, né, a média aritmética, que vai dar o valor de 70, como nós já vimos no exemplo anterior. 70 dividido para 7 é igual a 10. Logo, eu tenho aqui a variância elevada ao quadrado, que tem essa fórmula bem aqui na sequência, ó, que é a variância igual o S, que é a mesma coisa do variância, que é igual a raiz quadrada e a variância embaixo, né? Debaixo da raiz quadrada. Então, para você ver aí na nova fórmula, né? Já substituindo os valores, eu vou ter a variância é igual a raiz quadrada de 10. Logo, o desvio médio padrão é igual a 3,16. Então, viu, galera? É bem simples, turma, mas é preciso atenção, né? E muito exercício para fixar na nossa cabecinha. Então é isso aí, turma. Muito obrigada por essa oportunidade que tivemos de estar junto a essas 3 aulas. É com muito prazer que eu quero agradecer de coração a todos vocês, a professora, e pedir, gente, façam o exercício, mandem pra gente corrigir, estudem. O Enem tá bem aí batendo na porta. Tivemos um ano muito defeituoso com essa questão de pandemia, mas não vamos deixar a bola cair, não. Vamos aprender mesmo, colocar para fazer acontecer. E aí, gente, só nós somos capazes de resolver os nossos próprios problemas. Então, estou com vocês
E mais uma vez quero agradecer muito a oportunidade que eu tive de estar até aqui e que no futuro, quem sabe, nós não vamos estar se encontrando, né, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Gente, obrigada, professora Maria José. Tchau! Foi um prazer enorme participar dessa turma tão bacana.